Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Então, estamos reunidos como comunidade, celebrando o início de mais um ano litúrgico, o início do tempo do Advento. E o tempo do Advento é um tempo que nos convida a viver essa dimensão da esperança. E quando se espera, se prepara, porque espera algo na vida. O tempo do Advento, ele é dividido em dois momentos. Os dois primeiros domingos, nós somos convidados a refletir esse mistério de Cristo da sua segunda vinda. Por isso, a liturgia da palavra de hoje, as leituras, retrata sobre isso, a segunda vinda de Cristo. Todos os relatos da palavra de Deus, essa forma da linguagem apocalíptica que escreve tanto a primeira leitura como esse texto do Evangelho, é um grande convite a cada um de nós a estarmos atentos, preparados, vigilantes, porque quando vier esse grande dia do retorno, a segunda vinda de Cristo, possa encontrar cada um preparado para esse dia. Então, é este o espírito desses dois domingos, que a palavra de Deus nos convida à esperança, à vigilância, esse tempo de estar atento, que ninguém sabe o dia do amanhã. Então, o tempo do Advento é esse tempo que nos convida a esta grande preparação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo da esperança nos convida a permanecer e a progredir no grande ensinamento de Deus dado a nós por Jesus, que é o caminho do amor. Esperar todos esses acontecimentos no amor ensinado por Jesus a cada um de nós. Portanto, a palavra de Deus provoca em nós um convite a progredir, a crescer no amor. Esse amor que Deus nos ensinou por meio do seu Filho. Tendo então em mente o temor de Deus, na experiência, na expectativa dessa segunda vinda. E é verdade. Não sei se vocês já pararam para pensar, se a gente deixa
esse dom do Espírito Santo de Deus, o temor de Deus, guiar, acusar a nossa consciência, nós vamos estar atentos sobre a nossa vida de fé. Porque é esse temor de Deus que vai fazer você se perguntar: como que está a minha vida diante do propósito divino para ela? É o temor de Deus. E no temor de Deus a gente reconhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas limitações. É o temor de Deus que faz você perceber isso. E esse temor de Deus faz você buscar a misericórdia divina. Essa misericórdia que quer constantemente perdoar os nossos pecados. Reconciliar sempre com Deus, na pessoa de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, toda essa linguagem que nós ouvimos das leituras, esse discurso apocalíptico, tanto do Evangelho de São Lucas, é um convite, como diz o texto. Quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Mas vamos nos perguntar, se estivermos caminhando no caminho do amor. Se eu não estiver trilhando nesse caminho, não adianta eu levantar a cabeça, que eu vou ficar apavorado, angustiado, vou desmaiar de medo, porque eu não estou preparado. E o caminho do amor é o grande caminho desta preparação para a nossa vida, da segunda vinda de Jesus. Por isso, em meio a todos esses acontecimentos que assustam o mundo, é preciso ter as atitudes de quê? Estar vigilante, estar orante, viver a nossa fé, ser assíduo naquilo que nós acreditamos. É isso que vai nos garantir enfrentar todos esses acontecimentos sem nos derrubar, sem nos destruir, sem nos perder para Deus. Pelo contrário, seremos capazes de enfrentar tudo isso e seremos salvos. Como diz esta frase: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Portanto, qual é a atitude que devemos permanecer? É uma vigilância constante. Tem pessoas que pensam que fazendo os sacramentos, indo na igreja de forma esporádica, fazendo as orações de forma alternada, resolve o problema. Ajuda, mas o que vai dar força na vida do fiel é a constância da fé, é a vigilância. Permanecer sempre em sintonia com Deus em nossa vida. E o advento é esse grande tempo da esperança, tempo de alegria, em meio às dificuldades que cada um enfrenta na sua vida, em meio aos problemas que o mundo nos apresenta, para a gente enfrentar tudo isso e a gente superar isso. Portanto, a gente tem que ter cuidado, gente, diante desses acontecimentos, daqueles que buscam, não sei por qual motivo, espalhar o medo, criar situações de pânico. São as profecias das desgraças. Eu acho que vocês já ouviram isso. Basta acontecer um fenômeno estranho, seja em qualquer parte do planeta, até em nosso contexto social, tem pessoas expertas que já sabem na ponta da língua, está escrito, vai acontecer tudo isso. A gente tem que tomar cuidado. Num ponto, é bom, porque a gente vai estar sempre antenado, alerta, e sempre essa atitude deve voltar para nós e perguntar: eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Então, isso que a gente tem que fazer.
E não se deixar levar pelo medo, pelo pânico, como diz a palavra de Deus, tá? E mais devemos entender tudo isso como um sinal de alerta, como o Evangelho nos apresenta. E aí nos convida a rever as nossas atitudes, as nossas ações diante de tudo isso. Principalmente nessa época de final de ano, que há os exageros, tanto na comida, como na bebida e outras coisas mais. O que o Evangelho nos diz para nós hoje? Cuidado com os corações, para que eles não fiquem insensíveis com as coisas que estão acontecendo, com o seu irmão, com a sua irmã. Cuidado com os excessos, a gula, comida, bebida, bebedeiras, embriaguez, com as distrações, tá? Devemos estar atentos a isso, que isso é que vai nos desvirtuar desse caminho do amor, que é o caminho que nos garante enfrentar tudo isso e manter-nos com a cabeça erguida, porque logo chegará a salvação daquelas que se esperam desta forma. Portanto, o tempo do advento é o tempo de vigilância, de oração, que conduz toda a nossa vida. E nesse tempo, gente, eu sempre procuro fazer uma análise e uma comparação da coroa do advento. Esse simbolismo que a igreja segue, acendendo cada uma num domingo, né, ressaltando, né, esse mistério da nossa fé. E eu gostaria que vocês pensassem comigo e pudessem praticar esta simbologia, esse espírito que essa coroa nos convida a viver. Vamos imaginar que a sua casa estava fechada durante o ano todo. E depois você resolve entrar, ou seja, pela porta da frente ou pelos fundos, e você entra cada momento em um cômodo, tá? Em um quarto, em um espaço da casa. E está escuro, está noite, e você vai acender a luz. E acendendo essa luz, você vai perceber que a casa está toda bagunçada, suja, desorganizada. E se você for uma pessoa atenta, que gosta de coisa organizada, bem limpa, o que você vai fazer? Opa, eu preciso arrumar isso, tá? Aí você vai arrumar, vai organizar, tá? Esta casa é a nossa vida. Esse tempo é o tempo do advento, tá? Essa luz da primeira vela quer iluminar essa casa que você deixou fechada. Você vai olhar, você vai preparar ela, vai tirar os excessos, as poeiras, os pecados, tudo aquilo que atrapalha essa casa de ficar organizada. Porque a luz propicia você ver como a casa está e como ela deve ficar, certo? Então, é o primeiro domingo. O segundo, você vai fazer a mesma coisa, entrando cada vez mais nos cômodos, nos espaços da casa da sua vida. De uma forma que, terminado o tempo do advento, você iluminou toda a sua casa. E aí eu espero e quero acreditar que a sua casa esteja toda um brinco, limpinha, bem cuidada, organizada. Aí eu não tenho dúvida, se você se prepara nesse espírito, dessa forma, quando você for celebrar o Natal, que é o nascimento da luz, o Deus que assume a nossa vida, Ele vai iluminar toda a nossa vida. E o Natal vai fazer sentido na sua vida. Tempo do advento é tempo da gente fazer essa experiência com a nossa vida. Tirar os excessos, os corações insensíveis, as bebedeiras, as comilanças, e buscar focar naquilo que é essencial, para que quando o Deus, menino Deus nascer, a luz vier, possa completar a alegria da casa da sua vida. É dessa forma que eu entendo um pouco
o dinamismo da coroa do advento. E podemos traduzir para a nossa vida. É possível? Eu creio que sim. Mas vamos ter cuidado de não ficar com coisas supérfluas. Vamos buscar o necessário. Porque quando Jesus veio, ele não nasceu em palácio, em hotéis luxuosos. Para começar, nem tinha hospedaria sobrando. Diz, e ele nasceu numa manjedoura, num curral de animais. Tá? Que a casa da sua vida, meu irmão, minha irmã, esteja simples, mas esteja preparada. Esse é o tempo da esperança, o tempo do advento, tempo de vigilância, tempo de preparar para a vinda do Senhor.